Olá pessoal, como vocês acompanharam, nos últimos dias aconteceu o seminário do PT, onde foram discutidos temas como economia, política internacional e comunicação. Nesse sábado aconteceu a reunião do Diretório Nacional do PT, que tratou da conjuntura da política nacional e o PED 2025. Logo após a reunião, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, concedeu uma entrevista coletiva que você acompanha a partir de agora. Fala dessa questão do golpe, né, porque foi algo muito grave, nós consideramos muito grave. Então, a nossa linha é a punição aos golpistas, isso tem que acontecer, e não, sem anistia, dando apoio à proposta nossa que já foi apresentada à Câmara, de arquivamento do projeto de anistia. Isso está bem claro na resolução. Falamos também do sucesso do G20, do reposicionamento do Brasil no plano internacional. Falamos também sobre essa questão da pressão do mercado em cima do presidente, que mesmo apresentando medidas para contenção do crescimento de despesa, não se sacia, né, quer mais, e a gente reafirma a defesa dos direitos do povo brasileiro, principalmente as conquistas na Constituição. E falamos de algumas bandeiras, né, que você falou, alguns temas que nós achamos importantes. A redução da escala 6x1, que já foi uma proposta também apresentada pelo PT, pelo deputado Reginaldo, e agora reforçada com a proposta da deputada Érica. Falamos sobre a questão das bets, que é algo que nos preocupa muito também, quer dizer, está legalizado, um processo de regulamentação, mas nós não podemos permitir que jogos sejam objeto de mídia e de propaganda, né, porque vicia, e a gente já tem problemas demais na sociedade brasileira em relação a essa situação. Falamos da questão do transporte público, né, reafirmamos nosso compromisso com tarifa zero do transporte público, ou seja, temas que nós achamos que estão diretamente ligados à preocupação das pessoas, né, à preocupação da população. Em relação ao pacote fiscal, há alguma preocupação em relação à possibilidade de retirada de direitos e também alguma defesa sobre mudanças no próprio pacote fiscal proposto? Nós vamos começar a fazer o debate essa semana com a bancada, né? Mas há preocupações, sim, em relação principalmente ao BPC. Então, várias pessoas colocaram a preocupação. É importante que as medidas, né, em relação ao BPC sejam medidas para corrigir fraudes, desvios, né, mas não retiradas de direito previstos na Constituição. Isso vai estar no documento? Deve estar, nós vamos debater agora aí nas emendas. Essa questão dos militares, do golpe, né? Uhum. O texto deve citar especificamente alguma coisa relacionada a militares? Militares e civis, para nós, os dois são iguais, tanto um como o outro tem que ser punido de forma rigorosa. Militares, generais, no texto. Cita militares, tem a palavra militar, sim. A resolução faz crítica, assim, aponta os problemas da comunicação do governo, né? Que muitas ações do governo acabam não chegando na sociedade por problemas de comunicação e sugere aí as cadeias, né? Ontem o presidente Lula fez um discurso, ele também crítica essa comunicação. Como é que a senhora, como é que o partido está vendo essa questão da comunicação, o próprio Ministério da Comunicação Social, que é ocupado pelo PT? A comunicação sempre foi objeto dos nossos debates. Desde que eu me conheço no PT, a gente sempre discute a questão da comunicação. E eu acho que é sempre uma área a ser melhorada, né? Inclusive em relação ao próprio PT. A gente tem feito um esforço muito grande, mas ainda temos que andar muito, né, para conquistar aí mais dinamismo nas redes, maior engajamento, enfim. E acho que do governo também tem essa mesma preocupação. O que a gente coloca de forma muito clara no texto é para que o governo, principalmente o presidente, use mais cadeia de rádio e TV para falar com a população, expor o que está acontecendo, a fala direta dele, que seria importante. Isso a gente orienta. A senhora vislumbra que isso pode repercutir em uma mudança na comunicação do poder, vista que a política lida com direto também ao trabalho político ao mesmo tempo? Não, aí que mudança de governo é com o presidente Lula. Isso eu não comento, não tenho. Não acho que o nosso documento tenha
esse potencial, não. Nós só levantamos, como levantamos para nós mesmos, né? As nossas preocupações. E tanto isso é verdade que no seminário que nós fizemos ontem, uma das mesas era sobre comunicação. Acho que vocês tiveram, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, uma mesa muito interessante, estava a Olga Curado, estava a Natália Bonavides, estava gente que é sobre a comunicação, como que a gente melhora, né? Sempre avança nessa área. Em relação ao acordo do Mercosul com a União Europeia, como é que isso está sendo discutido no partido? Não, nós não vamos tratar desse tema, não vai entrar na resolução. A gente vai receber ainda no Congresso o acordo, com certeza, para votar. Nós não sabemos, não temos informação do conteúdo. Em relação à sucessão do PT, como é que vocês estão preparando esse processo, presidente? Então, hoje inicia o processo sucessório no PT, né? Com o nosso calendário, com a data, vai ser em julho, início de julho, a eleição do PT. Então, nós vamos ter esses 6 meses para fazer uma grande discussão no partido. E nós iniciamos ontem com esse seminário que foi organizado pela Fundação Perseu Abramo, que é a realidade brasileira e os desafios do partido. Que o mais importante, acho que nesse processo eleitoral, é a construção de um programa para o PT, de uma ação programática para conduzir o partido por esses próximos 4 anos, com ênfase grande, principalmente na eleição presidencial de 26. Preparar o partido para essa disputa da eleição presidencial. Eu acho que ontem o presidente também foi muito feliz quando ele traz novamente, né, a leitura do nosso programa do partido, né? O PT tem que estar conectado com as bases, se voltar para as bases, né, para discutir com as pessoas, para discutir os seus direitos, os avanços. Então, mais ou menos assim, para que serve esse partido? Um pouco como o discurso que eu fiz na abertura do seminário. Para que serve o PT, né? Se não um instrumento para melhorar a vida das pessoas, para mudar, para transformar o Brasil. A senhora fica à frente do partido até a eleição, né, do novo presidente? Porque eu pergunto isso porque tem muita especulação na hora da senhora ocupar um ministério. A senhora sairia do partido para ocupar um ministério? Não, eu tenho um compromisso com o presidente de dirigir o partido até o final do meu mandato, né, fazer a sucessão. Esse é o compromisso que eu firmei com ele. E ele nunca me falou sobre ministério, então é um assunto que não existe. É isso, gente? Tem mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Diga. Sobre a parte da anistia, qual vai ser o tom? Vai ser um tom firme de mostrar que não há brecha? Vai ter um tom firme, por exemplo, em relação aos militares, para que finalmente os militares respondam ao pessoal civil? E vai ter falando para a gente de ter uma situação de mostrar os militares que eles são subordinados ao Estado e à democracia, não que eles não existe artigo 142. Vai ter essa preocupação de ser firme, veemente? Tem a PEC 142 também. Inclusive, nós estamos colocando no texto a necessidade de votar a PEC que foi apresentada pelo Zaratini, né? Pelo deputado Zaratini, que modifica o artigo 142 da Constituição. Não que a gente ache que esse artigo dá vazão para tutela militar, mas como fica essa discussão, então é melhor deixar claro, né? 142. E a gente deixa muito claro no texto essa questão de militares. Nós não separamos de civis nem de militares, eles têm que ser punidos. Aliás, isso aconteceu novamente porque não teve punição adequada em relação ao golpe de 64. A turma que está aí fazendo toda essa balbúrdia e tentando golpe é o pessoal que foi ligado ao Silvio Frota, gente. O general Heleno foi ajudante de ordem do Silvio Frota. Esse pessoal queria dar o golpe dentro da ditadura militar, ou seja, não deixar a abertura acontecer. Vamos lembrar que as bombas que foram soltadas nas bancas de jornal, na OAB, no Rio Centro. Então, nós estamos lidando com gente que não tem apreço pela democracia e não pode ficar sem punição. Eu ouvi já o Bolsonaro, li, né? Ele dizendo, não, tem que ter anistia porque pacifica. A paz que eles querem é a paz dos cemitérios, né? De preferência nós, todos lá. Então, não dá para aceitar isso, não. Queriam matar o Lula, gente, é muito grave. A discussão do ponto de a bancada ele vai se reunir nessa semana para debater isso, tem isso, né? Para debater qual tema? O tema do BBB, Nós vamos, sim, porque vai votar, né? O projeto vai ter que votar. Então, nós vamos ter reunião essa semana para discutir as medidas, para ver as medidas todas. Não, nós vamos avaliar e queremos conversar com o governo se a gente tiver propostas, né? Vamos procurar o governo para colocar as nossas propostas ou preocupações. Dá para aprovar o pacote na semana que vem, você acha?
Aí eu não sei, porque depende do Lira, não depende de nós, né, do calendário da Câmara. A gente aprovou a urgência, eu acho que vai ter um debate sobre esse tema, né, como diz o próprio Lira, nada entra no Congresso, que entra no Congresso nunca sai igual ao que entrou, então vai ter um debate, talvez em razão disso não seja possível aprovar essa semana, estou achando. Votou a urgência, né? A urgência já foi votada. É. A senhora acha que com a liberação de emendas, Mas já liberaram as emendas, né? Me disseram. O problema das emendas não é nem a questão da liberação em si, é muito sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Isso que estava pegando mais lá no Congresso. Mas o fato do governo ter acionado a AGU, a senhora acha que já vai mostrar para o Congresso que o governo vai... Porque o Congresso estava achando que era o governo articulando isso, né? Então, acho que o governo tomou uma medida para dizer, não, nós pensamos assim, fizemos um acordo, vamos defender o que nós fizemos de acordo. ok, pessoal? Mas o senhor acha que uma eventual revisão do Flávio Dino a partir do recurso da AGU pode ajudar a distensionar o ambiente, que mesmo com a liberação, tem muitos parlamentares Sim, intencionados. já avaliando que, olha, não foi suficiente. Pode ser, eu não sei te dizer, mas pode ser. Eu acho que o fato só do governo mostrar que estava defendendo o acordo feito, né? A senhora está otimista que o senhor pode ser aprovado totalmente pelo Congresso nesse ano ainda? Olha, eu não sei se a gente consegue porque é curto, mas tem uma boa vontade, pelo menos tenho sentido boa vontade do presidente Lira em relação a isso, e das bancadas, mesmo a votação da urgência demonstrou isso, né, que tem uma preocupação do Congresso em relação às medidas. Eu acho que é possível. Mas como é que seja a compreensão do diálogo com os parlamentares, já que há alguns deputados e senadores que fazem mudanças? Das quais emendas você... Emendas parlamentares. todo mundo faz uso da emenda parlamentar. Sim, mas como está sendo discutido isso? Normal. Veja, emenda é uma prerrogativa dos parlamentares, entendeu? Eu posso emendar qualquer projeto que tenha no Congresso Nacional, inclusive o projeto orçamentário. Eu tinha uma crítica, né? A gente tinha uma crítica sobre o volume de emendas orçamentárias que o Congresso hoje está definindo. Se nós formos pegar esse ano, 50 bilhões de reais, é quase que o volume total de investimentos que o país tem no orçamento da União. Então, eu acho que o maior problema está nisso, né, na fatia, no tamanho que o Congresso dispõe, do que na forma dele fazer, seja por comissão, você não pode ter secreto, claro, mas seja por comissão, seja por bancada, seja individual, as formas podem ser variadas, não tem problema, desde que tenha transparência, e eu acho que isso está sendo garantido com as novas medidas de transparência, de as pessoas saberem onde vai ser a alocação dos recursos, né? A decisão do ministro Flávio Dino ajudou muito nesse sentido, mas o grande problema ainda continua sendo o volume das emendas, né? Que vai entrar agora nas medidas, eu acho que foi louvável nesse sentido, nas medidas de contenção de crescimento de despesa, a limitação do crescimento desse montante pelo arcabouço fiscal. Né? Depois que o leite, né, foi derramado, é muito difícil. Acho que agora o que tem que fazer é tentar limitar crescimento mesmo. Então, acho que a medida é importante por conta disso. Né? Porque senão também você faz uma série de ajustes em despesas e não faz nessa, não é correto, não é certo com o Brasil. Ok, pessoal? Muitas vezes Duas. foi responsável por vocalizar, tem uma opinião a respeito dos juros altos. Vamos lembrar, agora a gente já está quase numa passagem de bastão do comando. A resolução vai entrar em essa questão dos juros. Como é que vai ser essa relação com o BC agora com o indicado do presidente? Não entra em relação ao futuro. Entra, na realidade, dizendo o seguinte, que é um absurdo a taxa de juros que nós temos no país, tem um processo especulativo, isso se deve muito à condução que Campos Neto teve, inclusive ao terrorismo que ele faz, né, sobre a política fiscal e ao terrorismo que ele faz também sobre os novos indicados, e a nossa posição vai continuar sendo a mesma. Com quem quer que esteja lá. O Banco Central não é independente, então, se ele é independente, não é o governo que dá a orientação. Se ele é independente, vai continuar tendo críticas, da minha parte, pelo menos, com certeza, se continuar numa política dessas, como está aí, de crescimento de juros indevido. O texto, ele enaltece bastante os feitos do governo. O Brasil está crescendo 3,5%, pode crescer até 4%, pleno emprego. O emprego, inclusive, de mudança não é na área do agro agora, mas também no setor terciário e
na construção civil, que tem a ver com os programas como Minha Casa Minha Vida, mas ao mesmo tempo a gente avalia que podia crescer muito mais se não tivesse os juros, a política essa alta da Selic. Então o texto fala muito dessa celebração das entregas que o governo Lula está fazendo junto ao povo brasileiro. Outra coisa, pessoal, quem quiser as métricas da evolução na área de comunicação do PT, do crescimento na rede social, eu vou pedir para o Magela, o Maral, quem se interessar com esses dados, a gente passa para vocês, tá bom? Obrigado, gente.